Jornalismo Bandeirantes. O Brasil representará os interesses do México em Lima, capital peruana, uma vez que Peru e México estão com relações interrompidas. Tudo isso por causa de uma decisão corretíssima tomada por López Obrador, ex-presidente mexicano, antecessor da Cláudia Sheinbaum. O López Obrador condenou o golpe de Estado contra Pedro Castillo. Aquele que grande parte da imprensa, inclusive brasileira, diz que tentou um golpe de Estado e por isso foi derrubado, foi preso. Não. Ele tentou reagir, estava absolutamente sozinho e tentou reagir a um golpe do parlamento peruano, especialista em golpes, parlamento peruano, e foi deposto e preso. Continua preso. Pedro Castillo, que foi a única esperança peruana no século XXI. E a Betsy Chávez foi acusada de participar das ações de Pedro Castillo e recebeu abrigo na embaixada mexicana em Lima. E então houve rompimento de relações, algo parecido aconteceu entre México e Equador. Então, o México reagiu de forma decente, correta, sob a perspectiva de López Obrador de que golpes de Estado iam se multiplicando na América do Sul. Mas o que o México tem com isso? O México não é da América do Sul. Não importa. Isso poderia ter acontecido num país da Ásia, da África, da Oceania. Uma representação diplomática, de acordo com a visão do seu governo, pode abrigar e, posteriormente, pode haver um processo de concessão de asilo por motivos políticos. E aí nós tivemos reações grotescas, né? Como do chanceler Hugo de Sela, chanceler peruano, que disse que o México divulgou uma versão tendenciosa e ideologicamente motivada do que aconteceu com Pedro Castillo em 2022. Ora, e os outros países da América Latina? O que fizeram? O que fez o Brasil na defesa de Pedro Castillo? Pelo contrário, elogiou a maneira como o processo se desenrolou nas terras peruanas. E nós tivemos no Chile, com o senhor Boric, um comportamento muito parecido. O único protesto foi da já então isoladíssima Venezuela, isolada inclusive pelo Brasil. E ainda mais isolada ficou quando o Brasil vetou a entrada da Venezuela no BRICS. Ficou ainda mais isolada, ficou ainda mais frágil, ainda mais à mercê dos ataques contínuos. Nós falamos do Boric, Patagônia em chamas. É uma manchete muito triste, mas tanto a parte chilena quanto a parte argentina, sobretudo a parte argentina, estão em chamas, essas partes. E a população local, inclusive os indígenas,
da Patagônia, e também moradores, dizem que esses incêndios são deliberados. E no lado argentino, facilitam a especulação imobiliária defendida por Javier Milei na Patagônia. A suspensão, o esmagamento, na verdade, das regulações, das normas, dos impedimentos legais para que a natureza na Patagônia seja preservada, para que não seja atacada. Esses impedimentos aos ataques estão sendo atropelados por Javier Milei. E os incêndios se multiplicam. Milei chegou a dizer, em certo momento, em uma das suas entrevistas delirantes, que não havia queimada alguma na Patagônia. E a imprensa sul-americana passa ao largo, porque a imprensa argentina, com exceção do Página 12, um ou outro, também passa ao largo. E no Chile, Boric é um neoliberal que mantém a aparência daquela esquerda progressista, insípida, inofensiva, incapaz de arranhar as estruturas do sistema, um aliado da política externa de Joe Biden e da parte mais significativa da política externa de Trump. Os caras reclamam quando é a Groenlândia, porque a Groenlândia é da Dinamarca. Aliás, os russos fizeram uma boa pergunta. Por que a Groenlândia é da Dinamarca? Essa é a decorrência de um processo colonial vencido. Que direito intocável é esse? Mas todos se levantaram. Carney, Macron, Merz, Meloni, Starmer. E, claro, uma parte significativa da América do Sul. O Milei não, porque o Milei faz questão de apoiar tudo que Trump faz e diz. Mas o Boric tem sido um inimigo dos povos da Patagônia, da parte chilena da Patagônia. Tem atacado os indígenas quando esses se manifestam por direitos que são naturais e históricos. Equador, Paraguai e agora a Bolívia marcham apressadamente para alcançarem o nível de vassalagem de Javier Milei. O Equador, o Noboa, perdeu aquele referendo para que haja bases dos Estados Unidos lá. Perdeu, mas não desistiu. E, sobretudo, não desistiu da adesão, no sentido primário da palavra, da adesão de seu governo aos interesses dos Estados Unidos. Não é de Trump, porque, inclusive, grande parte da imprensa, né, aqueles que acham que ainda existe permissão do capitalismo para democracias liberais, social-democratas, etc. Eles trabalham, e grande parte da imprensa, dos políticos, como se o problema fosse Trump, como se Trump fosse a excrescência, a exceção,
aquele que, no dizer de Merz, está destruindo a ordem internacional. É mentira. Seria ótimo se fosse verdade. É mentira. Trump faz parte da ordem internacional. Merz também. Mas aquilo que estava cristalizado desde a Segunda Guerra Mundial está desaparecendo, não por obra de Trump, mas por obra do capital. São os movimentos do capital que exigem novos momentos históricos. Estão desmontando qualquer sinal de social-democracia, de estado de bem-estar social. E querem, nos países periféricos, que brincam, que são países em desenvolvimento, não são subdesenvolvidos, são superexplorados e não são em desenvolvimento. São países cujo desenvolvimento industrial, cultural, tecnológico foi paralisado. E a ordem é que assim continue. Mas nesses países periféricos, querem mileis, muitos mileis, uma multidão de mileis. Sem qualquer constrangimento, um vassalo dos interesses dos Estados Unidos, mas não do Trump especificamente. Janeiro de 29, dia 20 de janeiro de 29, acaba o mandato de Trump. Tudo voltará ao normal. O que é o normal? A doutrina Monroe, que o Trump malandramente diz que está recuperando, ela nunca deixou de ser usada. São 203 anos de doutrina Monroe. 203 anos ininterruptos de doutrina Monroe. Ela não desapareceu, só que agora o ambiente na América Latina permite um avanço desassombrado, à vontade. A Marinha dos Estados Unidos e também os fuzileiros navais foram para o Caribe e mataram quase 100 pessoas. Assassinaram. O que aconteceu? Houve um atentado terrorista dos Estados Unidos num porto venezuelano. O presidente da Venezuela foi sequestrado. E a acusação central, a de que ele era o chefe de um cartel de drogas, depois renomeado, redesignado narcoterrorista, porque a palavra terrorista permite, desde a lei patriótica, pós os atentados de 2001, foi aprovado no governo Bush a lei patriótica. Essa lei patriótica faz com que, em caso de ações do governo dos Estados Unidos contra terroristas, ações militares, não haja necessidade de aprovação prévia pelo Congresso. Não é uma declaração de guerra. Então o Trump usa a expressão narcoterrorista para agir livremente, dizendo, não estou em guerra. Eu estou atacando narcoterroristas, não preciso de autorização do Congresso. Como usou a possibilidade de evocar uma situação de emergência para impor tarifas, quando, em condições normais, só o Congresso pode mudar a política de tarifas dos Estados Unidos. Isso é lei, não é algo a ser debatido. Ele disse, não, estamos numa situação emergencial e aí a lei permite ações do Executivo.
Aí agora estão contestando na Suprema Corte, talvez até o Trump perca, porque estão contestando que houvesse uma situação emergencial que permitisse que o Executivo mudasse a política tarifária sem manifestação do Congresso. Então, retiraram essa acusação contra o Maduro. O Departamento de Justiça, porque lá o secretário de Justiça, ele é também o procurador-geral. É como se o Gonê fosse também o ministro da Justiça, ocupasse as duas funções. O Departamento de Justiça retirou essa acusação. E aí passaram a acusar de porte de armas, porte de explosivos, mas retiraram, porque não existe, como foi dito aqui 1 milhão de vezes, não existe o cartel dos sóis. Não existe. E aí, o Lula diz que falei com o Trump e conversamos que devemos buscar o bem-estar do povo venezuelano. O que é isso? Como se faz isso? Qual será o caminho? O Trump está dizendo, o caminho é que eu mande, desmande. Em algum momento eu vou concordar que haja eleição. Agora não vai ter eleição. Ele está dizendo isso. Aí é o seguinte, não é para vender mais petróleo diretamente para a China, entrega para a gente, nós vamos decidir aqui quem vai comprar a preço de mercado. E aí, claro, o dinheiro será usado para o bem do povo venezuelano. Sim, Bush disse a mesma coisa sobre o petróleo do Iraque. O dinheiro será utilizado para a reconstrução do Iraque. Foi? Não. Delcy Rodrigues. Tive uma conversa respeitável e respeitosa e bastante frutífera com o presidente Trump. Mas ela disse que houve um sequestro e a conversa respeitosa foi com o sequestrador. Paraguai, Equador, Argentina estão abertamente ligados à ideia de que é preciso defender os interesses dos Estados Unidos e seus países serão então beneficiados. A Argentina, particularmente Milei. A Argentina foi socorrida às vésperas de uma falência por falta de recursos, por falta de dólares, ela foi socorrida por Trump. E Trump chegou a dizer, se o partido do Milei não ganhar a eleição legislativa, o dinheiro sai, eu tiro a grana. Colocou a faca no pescoço. Fez o mesmo em Honduras. E obrigou, inclusive, a comissão eleitoral a decretar logo, antes da apuração adequada, a vitória do candidato apoiado por ele, Trump. El Salvador tem lá um sujeito que fez de seu país um cárcere de aluguel para os Estados Unidos, para os imigrantes ilegalmente enviados para lá por Trump. E é tomado como exemplo, hein? Toda hora. Os filhos do Bolsonaro, o Nicolas, o Zema, dizem que Bukele é o cara. O México ainda tem um discurso altivo. Mas, por que o México adotou tarifas, inclusive contra o Brasil, quando claramente, ao contrário do que diz Sheinbaum, que isso é para proteger a indústria mexicana,
Isso é bom para as indústrias dos Estados Unidos que fazem aquilo que eles chamam de maquila. O Paraguai tem agora, por isso muitas empresas brasileiras estão indo para o Paraguai. O maquila é um sistema em que você produz para exportar e paga muito pouco imposto. E os trabalhadores das indústrias que entram nesse sistema têm muito menos direitos do que os outros trabalhadores. Então, a produção fica muito mais barata. O Paraguai está fazendo isso. Sheinbaum mantém o discurso altivo, mas onde está Pancho Villa? Onde está Emiliano Zapata? Onde está pelo menos? Porque esses dois são irrepetíveis, né? No México. Mas onde está pelo menos o Cárdenas? Então, o México vai cedendo. O que Cláudia Sheinbaum tem conseguido nas conversas por telefone, dizer para Trump, não pode mandar tropas para cá. E ele agora voltou a ameaçar também ao norte. Ameaçou o México, mas também ameaçou o Canadá, dizendo ou colaboram com a nossa política de fronteira, de combate ao tráfico, ou nossas forças armadas entrarão em seus territórios. A ideia de quintal foi esticada agora para o norte. O quintal não está só ao sul dos Estados Unidos, não está só depois do Rio Grande. Não é só a América Latina, que é um conceito muito mais do que geográfico. E também não é só um conceito ligado a esse latino. Deixa fora o Suriname, a Guiana, o Haiti. Não. Tudo isso é América Latina. A Jamaica, tudo isso é América pobre. Atacada, agredida, golpeada, desde sempre. 203 anos de Monroe, ininterruptamente. Não tem essa que Trump está resgatando a Monroe. Ela nunca foi afastada. Ela nunca deixou de ser um norte na relação dos Estados Unidos com a América Latina. A novidade é que agora o Canadá é visto como o mais imenso dos quintais. Um quintal maior do que os Estados Unidos. E a América Latina, mesmo nos seus períodos mais sombrios, de ditaduras sanguinárias, assassinas, instaladas, aliás, pelos Estados Unidos, todas, sem exceção, instaladas pelos Estados Unidos, mesmo nesses períodos, havia uma utopia, uma ideia de defesa, de se contrapor. Inclusive, esses regimes estimulavam o sentimento de oposição a esse sistema e o sentimento de utopia. O que há hoje? Uma América Latina que se aliena de si mesma, da sua história, da ideia de que há uma terra não alcançada, uma terra de liberdade. Liberdade do ponto de vista material, nós estamos falando de liberdade metafísica, essa só há em Cristo. Mas a liberdade material, a soberania, a posse da sua riqueza. O lítio, o petróleo, terras raras, minerais críticos vários, terras, água. Isso está em disputa
E o que os Estados Unidos estão dizendo é: a América Latina não é terreno de disputa com a China, a América Latina é nossa. Nas palavras de Hegseth, o secretário de guerra, é o quintal. Ele não usou a expressão de forma inédita. Ele repetiu uma expressão que é comum e não usou como um deboche, como provocação. É algo em que ele acredita, ele acha normal, natural referir-se à América Latina como o nosso quintal. Trump está recuperando o nosso quintal. Mas isso tem 203 anos. A novidade é a ampla cooperação dentro da América Latina. É o desaparecimento da utopia, da luta de Zapata, de Pancho Villa, de Sandino, de Che, de Bolívar. É a luta desse desaparecimento, é a luta por essa libertação, ainda que vista como utopia. Mas a luta estava lá, a utopia estava lá. A terra a ser alcançada era pelo menos imaginada. Cinicamente, como um espalhamento de um niilismo político e existencial, a América Latina mistura hoje vassalagem, resignação e, claro, algumas pitadas de discursos vazios que usam a palavra soberania. A exceção é uma ilha devastada economicamente por 64 anos de bloqueio e que volta agora a ser seriamente ameaçada. Seriamente ameaçada. A ponto de Trump dizer que nem uma gota de petróleo entrará em Cuba. E o mundo protesta, faz de conta, fala em multilateralismo, fala em a ordem. Que ordem internacional? Que ordem internacional? Uma ficção. O que está aí, estava aí antes. Mas em certos momentos históricos, as coisas se escancaram.